o Espírito do Senhor virá sobre ti e profetizarás com eles. Com eles quem? Com os profetas. E te transformarás em outro homem. Porque quando Deus põe a sua mão sobre nós, apesar de sermos os mesmos, nós nos tornamos uma nova pessoa. Uma vida nova começa para nós. E Samuel insistiu: quando esses sinais que eu te contei, quando esses sinais todos, porque não foi um só, todos te sucederem, age de acordo. Age de acordo, Paulo. Tânia, age de acordo. Viu, Rubão? Certo, Adilson? Luciano, age de acordo. Quando Deus intervir na sua vida, responde de acordo. Age de acordo com a circunstância, porque Deus está contigo. Se nós somos de Deus e se nós temos Deus, nós precisamos agir de acordo, gente. Como quem tem fé e não como um desesperado. Age de acordo. Como quem tem esperança, porque nós temos esperança. E não como uma pessoa destroçada pelo mal, pelos acidentes da vida. Não, age de acordo. Porque Deus está contigo. E olha que interessante. Quando Samuel disse isso para Saul, quando ele terminou de dizer, nada aconteceu. Contou tudo o que ia se dar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter aquilo outro. Você entendeu, ô Saul? Entendi, sim, senhor. Samuel pôs um ponto final na conversa e nada mudou. Quando foi que aconteceu as mudanças que Samuel havia dito para Saul? Quando Saul deu o passo na direção do que foi dito. Quando Saul agiu. Olha lá no versículo 9. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, para dar o passo, Deus transformou-lhe o coração. E todos aqueles sinais se verificaram naquele mesmo dia. No momento em que a gente dá o passo em direção ao que Deus nos mostrou, porque mostrou para Saul que lhe esperava pela boca de Samuel. E às vezes Deus nos mostra pela boca da nossa mãe, pela boca do nosso pai. Eu aprendi a dar ouvidos à minha esposa, gente. Olha, a gente entra no casamento, às vezes a gente entra meio rebelde, a gente entra meio soberbo, a gente entra, a gente acha que a gente entra para ensinar o outro, não é? Eu vou ensinar a Rose, eu vou mostrar para ela, eu tenho a palavra e tal, e a vida vai quebrando a gente, porque a gente vai metendo a cara na parede quando o outro tinha avisado. Eu fui aprendendo a consultar a minha esposa, a ouvir a minha esposa. Quantas vezes eu lutei com a minha mulher dizendo assim, não, isso é coisa da sua cabeça, você está vendo chifre na cabeça de cavalo. Não é do jeito que você está falando. Aí vinha a vida e me mostrava que era do jeito que ela estava falando, não do jeito que eu pensava. Então eu comecei a entender, pode ser que ela tenha razão, sabe? A gente vai repensando, porque nós vamos percebendo que Deus fala conosco pela boca de quem nos ama também. Pelo um fato. Você está esperando a situação propícia para agir. E de repente vem um fato, ou desmente tudo que você está fazendo e você percebe, não, eu devo recuar. Ou confirma tudo que você está fazendo e se avança com coragem. Porque Deus também nos fala através da vida, através dos fatos. E quando Deus coloca uma certeza no nosso coração e a gente age de acordo, tudo vai se encaminhando, tudo vai acontecendo. Ontem eu conversava com um grande amigo aqui na Canção Nova. E eu dizia para ele, a coisa mais fácil que tem é a gente trazer para dentro de uma comunidade como a Canção Nova um jeito de viver mundano. Às vezes a pessoa a vida inteira trabalhou, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Trabalhou numa fábrica e era um chefe na fábrica. E para conseguir os resultados, às vezes manipulava as pessoas, premiava um que
Não merecia muito, porque aquela pessoa era uma peça estratégica para ele, às vezes punia um outro que não merecia para poder ser exemplo, e traz para dentro de uma comunidade essas estratégias que são injustas. São injustas. Ou às vezes, um outro exemplo, ou às vezes a pessoa estava inserida no meio político. E a gente sabe como o meio político é um meio difícil, delicado. E a pessoa abandona o meio político, entra numa comunidade com uma Canção Nova. Ou nem entrou no meio político, mas vem de uma família muito entranhada no meio político. E chega aqui dentro, começa a aplicar as estratégias, as ferramentas, para poder conseguir consolidar os seus projetos, as suas atitudes. Eu dizia para esse meu irmão, eu falei, a coisa mais fácil que tem é a gente fazer assim. E não precisa ser muito inteligente, não. Basta um pouquinho de instrução, um pouquinho de atenção. Você usa esses mecanismos. Mas eu dizia para ele, meu irmão, eu fiz um pacto com Deus de não usar essas ferramentas. Essas ferramentas com vista da injustiça. Por quê? Ou da manipulação das pessoas. Porque você consegue um resultado fraco, imediato. Mas para isso você faz lá igual o outro que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Você faz igual o Esaú, que trocou a graça de Deus por aquilo que poderia encher a sua barriga naquele momento. Que trocou uma fortuna absurda, que trocou a graça, que trocou a bênção para satisfazer uma necessidade pessoal, particular, física, material. E eu dizia para ele o seguinte, quando a gente escolhe ir pelos meios da injustiça, a gente abre mão da graça de Deus. A gente impede a Deus de agir na nossa vida. E nós vamos colher os frutos da escolha que nós fizemos, frutos amargos. Quando nós preferimos confiar em Deus, e por causa de Deus somos capazes de aguentar injúria, calúnia, injustiça, difamação, o roubo de uma oportunidade que nos foi dada. Quando a gente percebe que, incompreendidos, às vezes a gente é atacado, e às vezes atacado até em algo bom que nós estamos fazendo para a evangelização, mas nós tomamos a decisão de não responder com os instrumentos da maldade, com os instrumentos do maligno. Deus mesmo toma a nossa causa nas mãos dele. E olha, lá na frente, de algum modo, que a gente agora não consegue enxergar, Deus endireita o nosso caminho. Endireita. Eu tenho visto isso acontecer inúmeras vezes. Então chega uma hora que a confiança da gente vai se consolidando cada vez mais. E só que no começo é um ato de fé. Você aceitar prosseguir sem desistir, sem desanimar, apesar das contrariedades até injustas, porque você confia sem ver que lá na frente Deus vai agir. E Ele agirá. A única coisa que Ele precisa é que a gente dê o passo e haja de acordo. Eu não posso, gente, sendo um homem de Deus, não agir como um homem de Deus. Age de acordo. Você não é uma pessoa que tem fé. Você não confia em Deus. Você não pede perdão a Deus. Você não faz as suas orações à noite, antes de dormir, ou quando você acorda, ou a caminho do seu trabalho. Na hora do aperto, não é a Deus que você recorre. Você é uma pessoa de Deus. Age de acordo. Porque nós temos a resposta conforme a nossa atitude. Se nós agimos de acordo com o que age uma pessoa de Deus, a nossa resposta vem de Deus. Mas se nós agimos de acordo com os impulsos plantados, semeados em nós pelo maligno, adivinha qual é o fruto que vai se consolidar na nossa vida? Não é? Não precisa nem fazer força para você descobrir. Então, Saul deu o passo, e no momento em que ele deu o seu primeiro passo, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Transformou o seu coração.
Quantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida, a pessoa em casa, no trabalho, no hospital, dentro de um presídio, não é? A gente aqui. Nós aqui, não é? Com uma situação assim, uma batata quente nas mãos, esperando de Deus, uma intervenção, mas a primeira transformação que Deus nos deu foi aonde? No coração. Por fora, num primeiro momento, nada mudou. Igual a conversa do Saul com o Samuel. Conversa terminou e era uma conversa de palavra de Deus. Até eu estava vendo aqui, olha, que interessante, lá no versículo 27 do capítulo 9. Olha o que Samuel disse a Saul: ordena ao teu criado que vá à nossa frente, tu porém fica aqui um momento para que eu te dê a conhecer a palavra de Deus. A palavra que Samuel dirigiu a Saul foi uma palavra de Deus. E depois de tê-la dito, nada mudou. Quando foi que a palavra de Deus transformou o coração de Saul? No momento em que, acreditando nela, ele deu o passo. E qual foi a primeira transformação? A do coração. Às vezes você, rezando conosco, olha para a sua vida e diz: nada mudou. Engano o seu. Mudou o mais importante. Mudou o que precisa mudar primeiro. Mudou o mais importante. Porque Deus é inteligente. Ele começa pelo mais importante. Quando a gente quer organizar a nossa vida e a gente tem que fazer escolhas, o que é que uma pessoa inteligente faz? Começa pelo mais importante. Porque se ela começa pelo que não é importante, depois não sobra tempo para o importante. Então, quando você vai organizar suas prioridades, onde você vai começar o seu trabalho, por onde que você inicia? Pelo mais importante. Por onde que Deus começa a obra dele? Pelo mais importante. Qual foi o mais importante? O coração. Sejam muito bem-vindos ao canal